E hoje vamos falar sobre algo tão importante que é: quando o rosto do outro despertar amor, estarei diante da face do Senhor. Em 1 Coríntios 13. Olha só, acompanhe com a gente, siga a gente no YouTube e aperte o sininho. Agora que você já teve um momento de adoração e oração, se colocar diante de Deus, a gente vai ter um momento de refletir sobre uma questão muito importante na Bíblia. Quem são os outros, o outro na Bíblia, né? E a gente vai pensar nisso num texto que todo mundo conhece tão bem, que é o texto de 1 Coríntios 13, todo mundo conhece aí como o hino do amor, né? Que fala sobre o amor, realmente uma joia temporal assim da Bíblia. E está bem assim num momento crucial dentro do texto, né, de 1 Coríntios, que é uma carta de Paulo aos Coríntios, e a gente vai ver que ela está no meio de temas complexos que abordam os desafios da igreja, né, lá de Corinto. A gente vai entender essa profundidade quando a gente conseguir enxergar realmente o que diz respeito à contextualidade. A gente vai ter que entender o significado de tudo isso. Primeiro a gente tem que entender o contexto histórico, né? Esses coríntios, essa carta foi direcionada à igreja que realmente foi fundada em Corinto, que é uma cidade portuária, uma cidade lá em Acaia, que é uma metrópole da época, onde o comércio é muito próspero, né? Intelectualmente é muito ativa, e também tem o outro lado, que é profundamente imoral, ela é dada a excessos, né? A gente diz que todos passavam por ali, os gregos, latinos, sírios, asiáticos, egípcios, né, judeus, todos compravam, vendiam, trabalhavam, folgavam, brigavam, se divertiam também juntos. É uma mistura assim cultural. Mas também isso traz um grande problema para a igreja, e a gente vai ver que essa carta traz justamente as divisões da igreja, né? Os problemas que uns se identificam com Paulo, outros com Apolo, outros com Pedro, outros com Cristo, né? Então tem essa divisão interna, mas também tem os problemas morais, né? Uma profunda imoralidade sexual, né, dessa cidade que era conhecida justamente por isso, e também esse problema entra na igreja. Também tem o egoísmo, o litígio, né? Os membros, imaginem os membros levando os problemas para tribunais pagãos, né? Uma coisa que poderia ser resolvida internamente, eles estão levando lá para esses tribunais. A gente vai ver também as desordens dentro do ambiente de culto, né, de adoração. A gente vai ver que no momento de celebração de ceia, né, uns se fartavam, outros passavam fome, né. A gente vai ver uma supervalorização assim dos dons que são visíveis, né, que é possível se gabar, né, da espiritualidade que às vezes não existe. Então, o que Paulo vai fazer? Ele vai endireitar essas desordens, né, dos coríntios, lidando com isso. Mas é interessante que essa carta traz, que é o capítulo 13, um tratado que não é abstrato sobre o amor, mas é uma resposta, olha que interessante, pastoral, profunda, contextualizada para essas dificuldades ou fracassos, que a gente diria, humanos, para esse povo. E a gente vai ver que o capítulo 13 vai aparecer justamente entre
2 capítulos que falam sobre os dons espirituais e o uso deles, né? Que são os 12 e 14. Esse capítulo 13 vai trazer nesse meio algo muito importante, que é justamente o amor. Então é muito importante a gente parar para pensar, mas hoje não vou pensar só na questão do amor, mas o que ele diz aqui quando ele no início vai falar sobre que sem o amor, os dons, por mais extraordinários que sejam, eles se tornam barulhos sem sentido, ruídos sem alma, né? E aí a gente vai pensar hoje não no amor em si só, mas essa questão do outro. A gente pode lembrar da palavra ame ao teu próximo. Muita gente pensa no como a ti mesmo, né? Mas a gente precisa pensar nesse próximo. Quem é esse próximo? O rosto do outro. E olhando bem, quando a gente vai ler com cuidado esse capítulo 13, a gente vai ver lá no versículo 12, agora pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Olha que interessante, no momento apoteótico, no momento tão importante da história, do desfecho, né, da história humana, o fim da nossa vida imperfeita, quando tudo vai se tornar perfeito, bom, completo, né? Nesse momento a gente vai ver como Deus face a face e o conheceremos plenamente. Olha como é importante essa questão do rosto, da face, né? Na Bíblia. E quando lemos a Bíblia, a gente vai ver que Deus encontra o homem face a face. A gente vai ver vários textos falando sobre isso. Por exemplo, quando Jacó chamou aquele lugar de Peniel, ele disse, vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada, lá em Gênesis, né? A gente vai ver Moisés, que viu o Senhor face a face, diz assim, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Olha lá em Êxodo 33. E a gente também vê com ele, falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor em números, né? A gente vai ver que o Senhor falou com vocês face a face no meio do fogo no monte, falando do povo lá em Deuteronômio, né? Mas a gente não precisa pensar só no Deus distante, né? Mas a concretude desse rosto, dessa face do outro, quando a gente vê, por exemplo, que isso se torna em alegria. Quando a gente vai ler lá em 2 João 12, diz, tenho muito que lhe escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Olha que interessante. Quando a gente se enxerga, se vê face a face, a alegria se torna completa, como fala em João. E aí a gente vai ver também em 3 João a consumação de uma esperança, né? Espero vê-los em breve, então conversaremos face a face. Olha que interessante como a Bíblia traz essa questão do rosto do outro, mas por que ela é tão importante? Por que estar diante do outro é tão importante? Você já pensou no que significa dar as costas? Porque a gente usa essa expressão bastante, né? A gente deu as costas para fulano, né? E a gente
estar diante ou estar face a face com alguém, o que significam essas coisas? O rosto em seu encontro face a face convida não apenas a acolher o outro, mas também toda a humanidade do outro. É interessante isso. E Emmanuel Levinas vai falar uma coisa assim que assim me atingiu lá no fundo. Ele diz assim: o eu não existe sem o outro. É possível a gente pensar nisso? Que o mundo em que a gente está sozinho, nem o eu existe. O eu só existe quando está em relação ao outro, porque Deus criou dessa forma. Ele disse: tudo o que fazemos, por mais insignificante que seja, é sempre direcionado ao outro. Olha que interessante, a Bíblia vai trazer essa questão, porque tudo que ele diz que a gente tem que fazer, amar, né, até a palavra suportar, né, que diz ali, vai ser em relação ao outro. Perdoar, quando a gente diz, né, para resolver os conflitos, para lidar com tudo isso, tem a ver com o outro. E mesmo o maior dos egoístas, diz Levinas, quando desencarna, a sua riqueza, a sua herança, vai para as mãos dos seus descendentes. E aí quer dizer que a gente necessita do outro. Quando o Agostinho também diz, ele fala, necessitamos um do outro para sermos nós mesmos. Ele reflete a ideia de que nossas identidades se formam através da interação com os outros. É impossível a gente se descobrir primeiro se a gente não está em relação a Deus, quando a gente não está nesse relacionamento profundo com Deus, é impossível a gente descobrir a gente mesmo. E é impossível da gente se descobrir ou a gente entender quais são as nossas qualidades maiores ou nossos problemas maiores quando a gente não está em relação com o outro. As interações humanas são essenciais para o desenvolvimento pessoal, pois elas nos ajudam a descobrir quem somos e a crescer como pessoas, como indivíduos. E Immanuel Kant também diz uma coisa, ele diz assim, ó, a inumanidade que se causa a um outro, quer dizer, quando a gente é desumano, quando a gente, né, se torna o outro desumano, destrói a humanidade em mim. E isso parece que está sendo quebrado, a gente parece que perdeu isso durante a nossa vivência, durante essa história, durante todo esse convívio com as coisas que não são de Deus. Quando a gente volta para a palavra, quando a gente volta para o relacionamento com Deus, quando a gente volta para esse amor que é dito, descrito em 1 Coríntios 13, a gente vai entender como a gente precisa do outro e como a gente precisa desse amor, primeiro para sobreviver, primeiro para viver como uma pessoa completa e também aprender a crescer, se desenvolver e também aprender o que é esse amor verdadeiro vivido concretamente na nossa vida. Então a gente vai precisar olhar com calma para 1 Coríntios 13. A gente vai ver que ele diz sobre, ele começa dizendo assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei um sino que ressoa ou como um prato que retine. É interessante como ele fala isso, esses instrumentos, né, que batem, na verdade, são como se fossem tambores, pratos, né, ele não tem o tom
Então ele não forma uma harmonia, não tem altos e baixos. Se ele for tocado fora de contexto, sem os outros instrumentos para darem o tom, para formarem essa harmonia, eles se tornam barulhos irritantes. Não sei se você já ouviu, às vezes, aquele prato batendo o tempo todo num só ritmo. E isso se torna algo irritante, e ele diz que vão ser esses tipos de ruído. Se a gente não tiver amor, tudo se torna apenas um ruído sem sentido. E no versículo 2 a gente continua: ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Eu não sei se vocês pararam para pensar em quão forte é isso, porque não é questão só do dom da profecia, que era considerado um dos maiores dons naquele contexto, mas a questão de você ter todo o conhecimento do mundo, até dos mistérios, e uma fé. Olha, parece que é um retorno. Lembra que a gente fala que a Bíblia diz lá em Mateus que se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, né? Um tamanho tão minúsculo, mas isso faria você mover montanhas, dizer ao monte que ele se jogue, e isso aconteceria. Mesmo que você tiver esse tanto de fé, que é muito grande, que é tão poderoso, ele fala que nada serei. Ele fala na primeira pessoa, né? Para todo mundo se incluir nisso. Ele fala assim: se não tiver amor, nada serei. Quer dizer, é nulo, você não existe. É tão forte isso, de anular o ser humano, a pessoa que você é, se você não tem amor. Porque nada disso, nada dessas coisas grandes que parecem muito grandiosas, tem sentido. E aí continua: ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Imagine você dar tudo ao pobre, porque seria assim o máximo da generosidade, né? Imagina tirar tudo que você tem, né? Tudo o que você possui, entregar, e você até dar o seu corpo para ser queimado. Quer dizer que nada disso pode ser feito sem amor, mas quando é feito sem amor, ele não vale nada. Mesmo você perdendo a sua vida, isso não vale absolutamente nada. E como é o tipo de amor que a palavra de Coríntios traz? Que tipo de amor que Deus, né, se agrada e Deus demonstra também para nós? É o amor paciente, que é aquele amor que, diante das adversidades, diante de injustiças, ofensas, ainda permanece, ainda consegue sobreviver sem reagir com vingança, sem tentar assim, demonstrar sua raiva, a vingança, a ira, né? Então, o amor é bondoso, o amor que ele é ativo em fazer o bem, em construir. Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, que não fica contando vantagem, não busca autopromoção, né? Ou que é arrogante. Porque eu amo você, então eu estou acima, né, de você, enfim. É um amor que reconhece, interessante, e a sua finitude, e que você consegue ser humilde, né? É interessante isso. Outra coisa que traz amor não maltrata.
né? Não procura seus interesses. Então, uma pessoa que muita gente fica falando, não, eu fiz isso por causa de amor, mas a pessoa está destruindo a vida do outro, a pessoa faz o mal e ela justifica dizendo que não, é por causa do amor. Isso não é verdade, isso não é o amor que a Bíblia, nesse contexto de 1 Coríntios 13, traz, né? É o amor que não maltrata, que não procura os seus interesses, que não se ira facilmente e não guarda rancor. É interessante isso. É um amor que consegue passar por cima, consegue perdoar, consegue lidar com as dificuldades e até conversar, e que consegue lidar no sentido de, no final, perdoar como Cristo perdoou. Um amor que não se agrada com a injustiça, não se alegra com a injustiça, né? Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É até interessante a gente pensar nisso, porque essa questão de tudo sofre, tudo crê, parece aquela coisa difícil de se pensar, porque hoje em dia o mundo traz para a gente que a gente precisa estar acima, precisa, né, prevalecer sobre os outros, precisa, né, até assim, usar de recursos para manipular os outros, né, para fazer com que os outros entrem na sua vibe, na sua, né, naquilo que você obedeça aquilo que você diz, né? E aqui traz uma ideia contrária. Como assim tudo sofre, né? Tudo sofre em que sentido, né? Então você tem que ser um sofredor, aquele, né, ó céus, ó vida. Não, não é isso. Mas é que consegue suportar, que consegue cobrir, talvez, a falha dos outros, né? Consegue talvez ficar em silêncio no momento que a ira vem à tona, que você consegue lidar com discrição, com aquilo que não agrada você, que consegue proteger, porque isso traz um sofrimento interno, mas que você consegue lidar com isso. Outra coisa é crer, né? Tudo crê. Crê em todas as coisas. Não é uma simples crença ou fé ingênua, mas é uma disposição positiva de confiar nos outros, de dar uma nova chance, de deixar Deus agir, né, nos seus planos divinos na vida da pessoa, de você poder esperar em todas as coisas, quer dizer, você ter esperança, uma esperança paciente, persistente, né, de que nessas circunstâncias difíceis, confiando naquilo que Deus está fazendo, e tudo suporta, no sentido de perseverança, né, de lidar, permanecer firme mesmo até o fim, no meio das dificuldades, das adversidades. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Quer dizer, tudo vai passar. Tudo que você acha maravilhoso, tudo que você acha que é prioridade para você nesse mundo que você vive, tudo isso vai passar. Somente o amor vai ficar. Ele nunca perece. Então, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É interessante dizer, a maneira assim viva como ele traz essa ideia de que quando a gente vai lidar com aquilo que é perfeito, quando chegar a plenitude do tempo, que Cristo vier, né, para fechar tudo isso, a apoteose da história, a gente vai ver o que é perfeito
E nesse momento é que aparece a face. A gente vai ver Deus face a face. Hoje a gente vê um reflexo obscuro como um espelho. Você sabe o que é esse espelho? Esse espelho era um espelho de bronze, né? Um espelho que não é que nem hoje. É como se você olhasse assim numa panela, né, bem polida, mas a gente olha aquilo, a gente não vê um reflexo bom, né? Um reflexo bonito, perfeito, como a gente tem no espelho hoje, mas naquela época era assim que se via, tudo imperfeito, né? Tudo embaçado, né? E a gente vai ver Deus face a face, ou vai ver todas as coisas de maneira perfeita. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. E assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Tudo isso que a gente vai ver que o que a gente está fazendo hoje, será que a gente está conseguindo semear ou viver esse amor para poder ver isso, continuar vendo isso eternamente, porque é isso que a gente vai ter lá na frente, no momento tão precioso que é a vinda de Cristo, que é o momento que a gente vai viver a eternidade com Cristo, com Deus, diante dele, face a face. Então, o que a gente precisa fazer hoje para poder ter esse momento tão bonito, tão maravilhoso diante de Deus? Primeiro é amar o Senhor, né, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, como a gente vê lá em Mateus. Isso é o relacionamento com Deus, porque esse lidar com Deus, né, face a face, a gente não vai ter só lá. Mesmo que não seja de uma maneira tão perfeita como a gente vai ter lá no futuro, a gente precisa lidar com isso hoje, viver isso hoje de uma maneira concreta. E o segundo maior mandamento, que é ame ao seu próximo como a si mesmo, é ter esse olhar para o próximo, a de conseguir enxergar, porque hoje o grande problema é transformar o outro em coisa, em números, em simplesmente objetos ou ferramentas que nos servem, né? Que estão lá como instrumentos para o meu para minha prosperidade, para me servirem de alguma forma, para eu alcançar o objetivo, meu alvo, né? Então, para o meu próprio serviço. Mas isso não é o que a palavra diz, não é o que a gente precisa viver para poder, no futuro, estar diante de Deus, vê-lo face a face. A gente precisa, como 1 João 4 vai dizer, amados, amemo-nos uns aos outros, pois esse amor procede de Deus. E ele vai chegar lá no final, dizer, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E ele vai dizer, aqueles que dizem que amam, né, o seu irmão e não amam, dizem amar a Deus, mas não amam o seu irmão, não amam, são mentirosos. Mas é interessante no versículo 4, no capítulo 4, 12, que ele vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. É interessante que quando a gente vive esse amor, quando a gente vive entendendo, enxergando o outro e aprendendo a amá-lo, a gente vai aprendendo a viver cada vez mais com Deus, porque Ele diz que Ele permanece em nós. E esse amor de Deus vai se aperfeiçoando em nós, eu não sei nem como dizer, porque o amor dele é tão perfeito. Será que isso um dia eu vou conseguir
experimentar, nem que seja um tiquinho, uma pitada disso, mas ele diz que quando a gente ama o próximo, quando a gente ama um ao outro, quando a gente enxerga o próximo, a gente vai sendo aperfeiçoado nesse amor. E a gente vai ver como Jesus, na verdade, ele veio mostrar isso de uma maneira concreta. Quando Jesus vem, ele vem como ser humano, ele vem nada mais, nada menos, trazer esse amor perfeito de Deus, porque ele quer estar face a face com a gente. Ele quer, como um ser humano, como a gente, poder falar diretamente, face a face, com você e comigo. Ele faz isso com as pessoas que ele vai encontrar e a vida delas é transformada de um jeito que a gente nem consegue imaginar. Que uma pessoa que sai do fundo do poço, uma pessoa que sai de uma tristeza profunda, de uma depressão profunda, é completamente restaurada, renovada para viver uma alegria exuberante, para viver algo que ela nunca nem imaginou conseguir viver. Como, por exemplo, a mulher que sofria de hemorragia, ela simplesmente, a vida dela inteira ela sofreu, mas simplesmente com um toque nas vestes de Jesus, por crer naquele Jesus, ela foi transformada. Esse encontro não só curou a doença dela, a hemorragia dela, mas transformou completamente a vida dessa mulher. A gente vai ver como Zaqueu, que ele está ali, ele foi para uma árvore tentar encontrar com esse Jesus. E Jesus fala: Zaqueu, hoje eu quero estar com você. E a vida desse homem se transforma completamente. Os leprosos que vêm encontrar, pedir por favor que sejam curados. Aqueles são curados. E aquele ainda que veio agradecer, Jesus vai olhar na face dele, não só aceita, recebe aquela adoração dele, mas diz, fala assim, tá vendo? Cadê os outros, né? Tá vendo? Esse olhar face a face que transforma completamente, além de curar, vai trazer uma vida exuberante, uma vida de alegria profunda. E a gente vai ver a Samaritana, a Maria Madalena, né? A gente vai ver tanta gente sendo transformada por esse amor. E esse amor pode alcançar você, pode alcançar a mim. Não alcançou? Pelo menos a minha, a gente pode ver. Eu fui alcançada por esse amor, por essa graça. E hoje, uma coisa que eu aprendi de uma maneira tão maravilhosa, tão profunda é que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E eu aprendi de uma maneira tão maravilhosa isso, porque eu sempre tive medo de tudo. Porque eu tinha que ser perfeita, eu tinha que fazer tudo de uma maneira perfeita. Eu achava que era assim com Deus também. Mas quando Ele me deu esse amor, quando eu entendi como essa graça me alcançou, a gente vê que Ele se revela de uma maneira tão maravilhosa, como um pai acolhedor, que abraça, que perdoa e que nele eu não preciso mais ter esse medo, eu não preciso ser perfeita, eu não preciso ficar insegura, porque eu tenho plena segurança, pleno acolhimento dentro desse amor. E se esse amor alcançou você, a gente precisa
de novo lembrar das palavras de Emmanuel Levinas, que o outro não é aquele distante, o estranho, muito menos aquele impessoal, aquele que a gente fala assim em números, abstratamente, mas o outro é aquele universo epifânico, que é a presença do próprio Deus, dessa graça de Deus que alcança você e você consegue enxergar o outro e se relacionar com ele, dialogar com ele. O milagre consiste em que uma pessoa tenha sentido para outra. É muito interessante isso. Vocês já pararam para pensar que quando a gente não conhece uma pessoa, e se fala de uma tragédia, alguma coisa assim, a gente pensa na tragédia, fala, ai, que triste aquela tragédia, ou que dor. Mas quando é um ente querido, alguém da sua família, alguém que você ama muito e está passando por isso, a dor, o que alcança você lá no profundo do seu ser é tão grande, tão forte, que é como se você pedisse, Deus, eu queria estar na pele do outro. Isso é o sentimento do pai, de uma mãe, né? Eu queria salvar o meu filho. Por que o Senhor não dá essa dor para mim e não para o meu filho? É mais ou menos isso. A gente tem um sentimento muito diferente, uma atitude muito diferente quando a gente ama. Então, o milagre consiste em que uma pessoa tenha sentido para outra. Olha só, a gente precisa encontrar o próximo e que ele faça, a dor dele faça sentido para você, que atinja você como essa pessoa que você ama. Por isso que a palavra nos diz, né? Ame ao teu próximo, como a ti mesmo. Você sabe o que é esse amor, você se proteger quando você está prestes a uma iminência de sofrimento ou passar por um problema, você se protege. Então, proteja o outro da mesma forma, valorizar a presença do outro. E Levinas estabelece, então, essa relação entre a ética e a ontologia. O outro é mandamento, é apelo à responsabilidade. É minha responsabilidade perante a face que me olha. Então, eu preciso tomar para mim que o outro não é um outro distante, mas ele é a minha responsabilidade. Eu preciso entender que esse mandamento que Jesus nos deixou, que Deus nos deixou, é muito sério. Eu preciso amar ao meu próximo, enxergá-lo como alguém precioso para Deus, que é a imagem de Deus diante de mim. E assim a gente vai ver que eu consigo não só entender a dor do outro, talvez enxergar a necessidade do outro e ter uma atitude, fazer diferença na vida do outro, tomando essa atitude, seja uma doação, mas para uma necessidade, suprir uma necessidade importante para aquela pessoa, ou estar junto, abraçar, chorar junto, mas também enxergar talvez uma saída para aquele problema que a pessoa está passando. Então, a mesma coisa que eu faria por mim no momento de perigo, eu consigo fazer para essa pessoa no momento que ela está passando por perigo. Apesar de eu não estar sentindo na minha pele, eu consigo enxergar isso de uma maneira próxima, real, concreta. E Martin Buber, ele vai dizer, ele fala de Deus como esse tu último, tu que não se pode jamais se tornar um isto. Ele é relacional, dialogal. No encontro pessoal, há um momento único, transformador e significativo, que é o que a gente viu que Jesus fez de maneira concreta quando veio a encarnação.
É assim Deus é alcançado não por interferência ou por indução, mas pela boa vontade de responder à realidade concreta da presença divina. Então, é muito importante o que a gente faz, porque quando a gente faz pelo outro, Jesus não diz, quando eu tive fome, vocês supriram, quando eu tive sede, vocês me deram o que beber, né? Então, quando a gente faz ao outro, é isso que a gente vai fazer. E Tiago, ele traz isso de uma maneira mais real, né? Ele fala assim, o que adianta uma fé sem obras, né? Alguém dizer que tem fé e se não tem obras, porque isso não faz nada. E acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa e de alimento a cada dia e você dizer vá, né, em paz, aqueça-se, alimente-se, satisfazer-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Então, a fé precisa estar acompanhada de obras, porque senão ela está morta. Então, é importante o quê? Quando a gente enxerga o outro, quando a gente aprende a fazer isso, que é recebeu da graça de Deus, ser esse canal de bênção, porque você aprende a amar o outro com esse amor que você recebeu e você aprende a enxergar as necessidades, a supri-la de maneira concreta, real, fazendo diferença na vida dessa pessoa. Isso é fé. É você demonstrar que você crê no Deus Todo-Poderoso, que cuida, que faz, que age, que dá graça, mas também que ama esse outro, que é a imagem de Deus diante de você. Por isso que é tão importante a gente lembrar que aquele que ama o teu próximo tem cumprido a lei. Isso diz Romanos 13. Não devam nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros. É interessante isso. Isso é o cumprimento da lei. Então, o que vale, afinal? É você fazer essa diferença de olhar para o outro e começar a agir como você faria por você. Quando você está com fome, você não vai lá e vai comer alguma coisa para satisfazer a sua necessidade. Quando você está com sede, você não vai tomar água. Quando você precisa de uma roupa, você não vai lá colocar ou comprar para colocar. Faça isso pelo próximo, faça isso por aquele que está diante de você, porque sem ele não faz nem sentido você não vai encontrar aquilo que é mais precioso, que é o motivo pelo qual você foi criado. Você foi criado para estar diante de Deus e de estar diante do rosto do outro. É muito importante que a gente lembre disso. E algumas coisas para a gente lembrar. Pascal diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o prazer dos grandes homens consiste em poder tornar os outros felizes. Sabe, o nosso prazer, no final das contas, você vai encontrar uma satisfação tão grande quando você conseguir enxergar essa dor, essa dificuldade, essa necessidade do outro e satisfazer, que ele diz que o maior prazer dos grandes homens é isso, é tornar os outros felizes. E a gente vai ver que isso é verdade na Bíblia. A Bíblia nos traz o tempo todo que isso é verdade. Tanto é que o mandamento é: façam, amem o teu próximo como a ti mesmo. Porque, na verdade, isso retorna. A gente vai ter essa alegria tão grande que é preenchida, que é dada pelo próprio Deus. E aí a gente vai ver muitas coisas que a Bíblia diz, mas Hiller também fala: não faças ao outro o que não queres que faças a ti. Eis toda a lei. O resto é comentário, é muito interessante. Aqui está a lei, que é: façam aos outros só aquilo que vocês querem que façam a ti. É o contrário, né? Às vezes a gente faz muitas coisas que a gente nunca gostaria que alguém fizesse por nós, né? Então façam isso. E aí isso está também
em Mateus 7,12, dizendo: façam em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, diz Tiago 2,8. Então, lembre-se disso. A gente entrou no mês de missão. E missão, o que é missão? Às vezes a gente enxerga a missão de uma maneira tão distante, que a gente precisa sair do nosso meio e fazer coisas grandiosas. Não, enxergue o outro, enxergue o seu próximo, enxergue a necessidade dele e comece a fazer alguma coisa, como você faria para você. Isso vai trazer uma diferença tão grande, uma satisfação tão grande e vai não só alegrar a sua vida, mas você vai conhecer a alegria que vem do Senhor e que alegra com certeza o coração do Senhor também. Deus abençoe a sua vida e a minha vida, que a gente possa todos os dias enxergar e fazer diferença, amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Deus abençoe.